Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto cesárea pelo SUS. A princípio eu queria muito ter o parto normal, mas por intervenção médica eu tive que fazer a cesárea. E eu fiquei assim um pouco passada porque realmente eu não queria, né? Foi desesperador para mim a princípio. Mas no final deu tudo certo e eu quero contar pra vocês como que foi a minha experiência, né, de ter tido um parto cesárea pelo SUS, pra vocês também terem uma noção de como que vai acontecer com vocês, qual é o processo. Lembrando que cada pessoa vive, né, algo diferente, mas eu quero contar pra vocês a minha experiência pra que vocês fiquem um pouquinho cientes do que rola dentro de um parto cesárea. E é isso, vamos embora conferir. Bom, minha gente, no dia 25 de janeiro de 2023, eu fui fazer o meu pré-natal, né? Eu tinha completado 37 semanas e eu fui fazer o meu pré-natal. O meu pré-natal eu já estava fazendo pelo centro de parto normal, né? Que tem aqui na minha cidade, em Jaboatão, Pernambuco. Esse centro de parto normal, ele já começa a acompanhar você a partir dos 9 meses. Então, como eu já tinha entrado dos 9 meses, né? Tava exatamente 37 semanas, eu fui pra lá para iniciar o meu pré-natal nesse centro de parto normal para mim ter a minha filha lá, né? Porque eu queria muito ter o parto normal. Mas chegando lá, aí eu fui examinada, né? Fiz os exames normais de rotina. E quando foi eu vi o coração, tava mostrando que o coração dela tava acelerando e desacelerando muito rápido, algo que não era normal. Aí tinham duas enfermeiras, né, na sala me atendendo. Uma das enfermeiras perguntou para outra, ó, tá acontecendo isso, é normal? Aí a outra já disse, pega outro equipamento, pode ser que seja a pilha. Aí ela foi, pegou o outro equipamento e fez novamente o exame. Quando fez, realmente estava acontecendo a mesma coisa, não estava ouvindo o coração do bebê certinho. Tava meio que com umas falhas no batimento, ou seja, tipo, uma hora escutava o batimento, outra hora ficava mais paradinho. Aí ela fez o cardiotopo, né, que é o exame mais detalhado, aquele que sai até o mapinha, e fez para verificar se estava tudo certo. Aí até então eu estava super tranquila, né, pensei que era algo normal e estava fazendo o exame. Quando terminou de fazer o exame, viram que realmente tinha uma alteração, uma pequena alteração. Mas como lá é um centro de parto normal, lá não tem médico, só tem enfermeira obstétrica. Então eles me indicaram que eu fosse até uma maternidade de baixo risco, né, porque eu era uma gestante de baixo risco, para o médico avaliar o exame, o resultado do exame e dizer o que era melhor para mim. Aí eu fui super tranquila, até então eu tinha ido muito tranquila, eu tinha ido sozinha, né, fazer esse pré-natal, porque como aqui perto da minha casa, eu fui de Uber, então tudo certo, eu não tava assim com 9 meses, mas não tava assim cansada, morrendo, não. Eu tava super bem e fui, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. Aí fui desse centro de parto normal, eu já peguei um Uber e fui pra maternidade mais próxima, que é a maternidade aqui do Ibura, que foi onde eu tive, né, a minha filha. Chegando lá, eu fui atendida, né, pela médica e a médica perguntou o que eu tava fazendo lá. Se eu tava sentindo alguma dor, por que você veio, enfim. Porque eu tava muito tranquila, minha gente. Eu tava assim, desse mesmo jeito. Eu tava até maquiada, toda arrumada, porque eu tinha acabado de gravar um vídeo. Inclusive, ele já foi ao ar e eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, que é do enxoval dela que eu fiz pela Shopee. Mas, enfim. Aí, chegando lá, né, ela perguntou o que eu tava sentindo. Eu disse que não sentia nada. Nunca nem tinha sentido uma contração. Até hoje eu não sei o que é uma dor de uma contração. E, infelizmente, né, porque eu queria muito saber, mas quem sabe algum dia. Mas enfim, aí ela perguntou o que eu tava sentindo, eu disse que nada, aí ela me deitou na maca pra me examinar. Aí ela fez os mesmos exames que eu tinha feito lá e viu que realmente tava com alteração. Aí eu mostrei pra ela o cardiotopo, né, que eu tinha trazido da primeira maternidade que eu fui. E ela examinou, ela viu e disse que ia pedir outro cardiotopo. Nisso que eu já tava deitada lá na maca, ela foi fazer o exame de toque e eu tava com 2 centímetros de dilatação. Eu nem sabia que eu tava dilatando, eu não senti dor nenhuma, não sei o que é dor de contração. Eu só senti a minha barriga ficando muito dura e de repente ela ficava mole. Passava uns tempinhos dura e depois ficava mole. Ela me explicou que isso era uma contração, mas como tava no início, provavelmente era por isso que eu não tava sentindo dor. Mas quando fosse passando, né, ficando com 4, 5, 6 centímetros, eu poderia começar a sentir dor.
Enfim, tudo bem, né? Aí eu fui fazer esse outro cardiotopo que ela passou. Aí nisso eu já fui pra outra sala. Nessa outra sala tinha outra gestante que estava esperando para ter o parto cesárea. Ela estava esperando o médico terminar uma cirurgia que teve lá que estava tendo, para poder ele ir com ela para fazer, para atender ela em outro hospital, porque ela era de alto risco e lá nessa maternidade era de baixo risco. Enfim, aí eu fiquei lá nessa sala com ela e nessa sala eles fizeram outro cardiotopo. Aí pediram para me deitar de lado, né, na posição do lado esquerdo, fez o cardiotopo e viram que realmente estava dando a mesma coisa, né, tava com esse problema de escutar o coração dela. E aí eu já me desesperei, né, porque eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Porque até então eu pensei que era algo normal, que eu só tinha ido por alguma dúvida, por algum, sei lá, algum erro, e eu ia voltar pra casa e ia ficar esperando ter o meu parto normal. Aí me entra a médica novamente, ela saiu, conversou com a enfermeira, e me entra ela novamente e diz assim, olha, a gente infelizmente vai ter que fazer o seu parto cesáreo, porque a gente está suspeitando que o seu bebê esteja com sofrimento fetal. Minha gente, eu me desesperei na mesma hora, porque eu não estava pronta para fazer um parto cesárea, eu não queria fazer um parto cesárea. E depois dela dizer que o meu bebê estava com sofrimento fetal, foi que eu fiquei mais abalada ainda, né? Mas aí eu perguntei, né? Tá, mas a gente vai fazer quando? Aí ela disse, agora, você vai se trocar, a enfermeira vai vir, você vai se trocar e o médico já está lá na sala ali esperando. Minha gente, quando eu ouvi isso, eu comecei a chorar. Porque eu não queria, né? Eu não queria de jeito nenhum. Eu ainda perguntei a ela, mas não tem como induzir para eu ter o parto normal, já que eu já tô dilatando, eu nem sabia. Aí ela disse que não, porque pra fazer, né, o processo de indução, nem sempre é na mesma hora. É o comprimido a cada não sei quantas horas. E daqui que venha dilatar, poderia ser que a minha bebê chegasse a óbito. Então, por isso que eles estavam me induzindo a uma cesárea de emergência. Aí, beleza, eu fui, né? Chorando, desesperada, sem saber o que fazer, mas fui. Quando eu cheguei lá na sala, né, que me levaram lá pra cima, já me botaram na cadeira de roda, me levaram lá pra cima, pra onde era a sala de pré-cirurgia, né, pra me colocar sonda, pra o anestesista vir fazer as perguntas, pra, enfim, um monte de coisa, minha gente. E eu lá desesperada de verdade. Nesse momento de eu ir de uma maternidade para outra, eu já chamei uma amiga minha para ir comigo. E aí ela chegou lá, a gente entrou junto já nessa segunda maternidade. E foi o que me confortou mais, né? Porque até então eu tinha uma pessoa do meu lado. Mas já pensou, né? Porque eu pensei que não seria nada. Já pensou, eu chegasse lá, tivesse a minha bebê, ninguém ia saber, porque eu ia estar cirurgiada, eu ia estar lá sozinha e não ia ter... Gente, sério, foi muito de repente. Mas enfim, né? Aí eles colocaram a minha sonda. A minha acompanhante estava lá embaixo resolvendo outras coisas, porque era um monte de coisa pra resolver. E eu tava colocando a sonda. E colocaram a minha sonda, que inclusive é um negócio muito ruim, minha gente. Que queima, arde e é horrível. Aí colocaram a sonda, o anestesista veio, fez um monte de pergunta. Colocaram o acesso, né, no meu braço. Colocaram 2 acessos. E já me levaram pra sala de cirurgia. Nisso que me levaram para a sala de cirurgia, eu já fiquei nervosa, já fiquei muito nervosa. Eu não sabia o que fazer, eu ficava me tremendo. E a minha acompanhante até então não tinha entrado ainda, porque ela ainda foi buscar uma roupa lá embaixo para poder se vestir, para poder assistir o parto. Nisso, eu entrei, né, na sala do parto. Aí eles já começaram a se paramentar, a fazer todos os equipamentos, né, que eles têm que fazer. E eu nervosa, aí eu falando direto, perguntando ao cirurgião se eu ia morrer, que eu não queria, que eu tinha medo de morrer, que eu tava desesperada. E ele dizendo, fica calma, que você não vai morrer, que isso é normal, todo mundo passa por isso. E vai ser melhor para o seu bebê, né? Porque se você esperar, pode ser que o seu bebê venha a óbito. E aquilo só me estressou mais ainda, me estressou não, assim, só me desesperou mais ainda. Aí começou, né? Deu anestesia, eu não senti dor nenhuma, não senti anestesia, não sentia furada. Eu acho que eu tava tão assim que eu não senti nada. Aí já me deitaram, na mesma hora me deitaram, começaram a fazer lá os procedimentos, né? Passar um óleo, sei lá o que danado é que eles passam, tipo, por todo o meu corpo, né, da barriga às pernas. E eu tava conseguindo ver ainda pela luz que tinha.
Aí chegou um momento que eles já tamparam, né, pra mim não ver, e eu dizendo, eu tô sentindo minhas pernas, eu tô sentindo minhas pernas. Aí o anestesista disse, levanta a perna sem dobrar, e eu não conseguia levantar. Mas eu fiquei direto dizendo, mas eu tô sentindo, eu vou sentir o corte, não sei o que, eu ainda tô sentindo, eu acho que não pegou. E o médico disse que eu não iria, o cirurgião disse que eu não iria sentir dor, que eu só iria sentir o corte e na hora de tirar o bebê eu iria sentir, mas dor eu não iria sentir. E realmente, minha gente, foi o que aconteceu. Aí eu disse, mas já começou? Ele disse que não, quando começasse me avisasse. Mas como ele já tinha colocado o pano, ele já tinha começado. E realmente eu senti ele fazendo os cortes, né, sobre a pele. Mas a gente não sente dor, é uma coisa incrível, minha gente, a gente não sente dor, literalmente. Mas aí foi nesse momento que a minha acompanhante conseguiu chegar e entrou. Aí nesse momento eles já estavam tirando o bebê. Nisso de tirar o bebê estava muito lá embaixo, porque ela já estava encaixada para ser normal. Aí eu só ouvi quando o médico disse, não vai conseguir tirar assim, porque eles estavam mexendo muito, muito, muito. Eu senti a maca se mexer, eu já com medo de cair dali de cima, porque eu já estava desesperada por tudo. E eu vi quando o médico disse assim, não vai sair, pega o ferro. Aí puxaram ela, né, pelo ferro. E nisso de puxar ela pelo ferro, ela ficou com um machucadozinho aqui na bochecha e na orelha. Aí beleza, tiraram ela a princípio tava laçada, por isso que eu acho que tava com sofrimento fetal, né? E tiraram logo o cordão do pescoço dela e levaram já ela pra fazer pesagem, pra fazer essas coisas, né, que fazem. E a princípio também ela não chorou. Aí foi que eu me desesperei, né? Porque eu olhei assim pro lado, eu tava assim, né, deitada com os braços abertos, e ela ia pra aquele canto de lá. E eu virei assim o rosto pra ver ela e eu não vi ela chorar, não vi ela se mexer. Aí eu já vi outra enfermeira com aquele negocinho que você faz assim, tipo, pra pessoa voltar à vida. Aí eu me desesperei, mas antes deles fazerem isso, ela chorou. Aí não precisou fazer e eu me acalmei. Aí a minha acompanhante ficou lá bestinha, olhando ela, cuidando de mim, enfim. E beleza, aí terminaram, depois disso ela ficou lá, né, eles pesando, fazendo essas coisas. E eles me fecharam, né? Aí nisso que eles foram me fechar, fizeram esse procedimento todinho. Quando terminou, eu tava sentindo muito frio. Aí saiu o cirurgião, saiu o anestesista, ficou só as enfermeiras pra poder me limpar e fazer o curativo. E eu sentindo muito frio, o ar-condicionado tava ligado no máximo. E eu me tremia muito, eu já com medo de cair da maca, porque é um efeito, né, da anestesia, você ficar se tremendo. E eu me tremia muito, 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 eu tava com muito frio e eles nem aí, não desligaram o ar-condicionado, vieram desligar, já não tinha nem graça, já tava na hora de eu sair. E fizeram, né? Aí depois eu fui já me colocar em outra maca e me levaram pra uma sala de repouso, né, que você tem que ficar lá por mais ou menos 2 horas até que você consiga levantar a perna, né? Assim, dobrar a perna, mexer a perna mesmo, né? Pra anestesia ter passado. Aí, enfim, nesse momento que eu tava lá nessa sala, entrou a enfermeira, né? Pra me olhar, pra conversar comigo. E a minha bebê já tava lá naquele cestinho, né? No bercinho. E eu disse pra ela que eu queria amamentar, né? Porque ela tava chorando muito. E eu disse que ela tava com fome, que ela queria comer. Aí ela pegou e me colocou ela no meu peito, né? Eu tava deitada, não poderia levantar a cabeça, pra justamente não dar dor de cabeça e nem gases, né? Aí colocou ela aqui no meu peito e ela mamou. Minha gente, foi lindo. A enfermeira ficou passada, porque geralmente parto cesáreo só vem descer o leite ou o colocho depois de 2, 3 dias e olhe lá. Mas no caso já saiu. E a enfermeira ficou bestinha, achou muito bonito. E ela pegou direitinho, minha gente. Eu fiquei encantada nesse momento. Eu fiquei emocionada de verdade. Aí depois disso, né, eu já desci. Depois de passado 2 horas, eu peguei e desci pra sala de ficar de repouso, né, durante 2 dias. Quando eu cheguei lá na sala de ficar de repouso, né, durante 2 dias, o meu esposo já tinha chegado, ele já tinha visto a nossa filha e trouxe a bolsa, né, da maternidade, e aí já tava tudo certo. Aí beleza, eu fiquei lá, tinha mais 4 pessoas na sala junto comigo, todas cesáreas, as cesáreas ficavam numa sala separado. E até então tava tudo tranquilo, ela mamava, dormia, foi assim até o outro dia de manhã. No outro dia de manhã veio a enfermeira
não, veio o médico, me avaliou, disse que a cirurgia estava boa, né, que eu precisava me levantar, tomar um banho e caminhar, para mim não ficar com gases e para mim também não ter trombose. Então aí foi que eu me desesperei, né, porque eu disse, meu Deus, como é que eu vou me levantar? As meninas na sala já estavam dizendo que era muito ruim para se levantar e eu fiquei muito nervosa, porque eu tenho muito medo de sentir dor. Aí até então veio a enfermeira, tirou a sonda e aí que eu tinha que me levantar, né? Porque agora eu tinha que ir no banheiro. Aí me levantei, sentei assim na cama, fiquei uns 5 minutos antes de realmente andar e foi bem dolorido. Eu vou confessar pra vocês que doeu assim um pouquinho. Ela tá querendo acordar. Doeu assim um pouquinho e eu não... Assim, foi uma sensação muito ruim, sabe? Assim, eu não queria passar por essa parte de levantar após cesárea de novo, não, porque é muito ruim. Você sente que os pontos vão se abrir, você fica com medo, o medo vai lhe causando já uma dor psicológica e na hora de levantar dói também, então assim, é horrível. Aí eu fui tomar banho, né, a minha acompanhante, ela foi junto comigo e graças a Deus que ela foi comigo, porque eu passei mal, a minha pressão baixou, eu fiquei com a vista escura, eu já ia desmaiar, já ia cair no chão. Aí tinha uma cadeira lá por perto, ela colocou a cadeira assim na área do chuveiro e já me sentou na mesma hora. Aí eu fiquei respirando fundo, concentrando na respiração e foi voltando, né? Foi voltando ao normal, aí depois eu me levantei novamente e consegui tomar o meu banho. E depois eu já voltei pro quarto, né? E fiquei lá recebendo os cuidados do médico, tomando remédio, cuidando da bebê. Eu fiquei lá na maternidade durante 4 dias. A princípio era pra mim passar somente 48 horas, que eu não sei se normal tava passando 48 horas também, eu acredito que sim, né? Tava passando os dois, 48 horas. Mas eu tive a minha filha de 6h45 da noite. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que foi muito rápido essa questão do meu parto, né? Que eu me esqueci de falar na hora que eu tava falando do trabalho de parto em si. Mas eu cheguei pra fazer o meu pré-natal, era 3 horas da tarde lá nessa primeira maternidade e eu vim ter a minha filha de 6h45 da noite. Então assim, foi muito rápido. Menos de 3 horas eu já tinha tido a minha filha. Aí, enfim, né? Aí, 6h45 da noite da quarta-feira, dia 25 de janeiro, foi que eu tive a minha filha. E os médicos passavam somente pela manhã, ou seja, tanto o pediatra quanto o médico que avaliava, né, a cesárea. Aí ele veio de manhã, me avaliou, viu que a minha cesárea estava sequinha, que estava tudo certo. Disse, né, que eu tinha que me levantar para tomar banho, enfim. E a pediatra avaliou minha filha. Aí no outro dia também vieram todos de manhã novamente e avaliou e disse que eu estava de alta, mas a minha filha não estava, porque ela tinha que ter no mínimo 48 horas para sair da maternidade. E como a médica passou de manhã, ela só tinha 40 horas, ainda faltava 8 horas. E o plantão não tinha à noite. Então assim, eu tive que ficar mais uma noite para poder passar dessas 48 horas. Passado essas 48 horas, no sábado de manhã, veio outra pediatra, olhou ela, disse que ela estava com icterícia, ou seja, aquele negocinho que a bebê fica amarela, né? Aí disse que ela tinha que tomar banho de luz. Aí por isso eu fiquei mais um dia na maternidade e eu só vim ter alta no domingo de manhã. Era 11 horas da manhã, mais ou menos, quando eu tive alta. E foi esse, né, o meu relato de parto. Eu confesso pra vocês que foi bem complicado, que foi desesperador, né, porque eu não queria, eu tava me preparando pra ter um parto normal. Quando eu me dei conta que eu iria ter uma cesárea, eu não acreditei, eu queria me desesperar, eu queria desistir, né, de ter, mas deu tudo certo. No final, assim, foi um trabalho de parto rápido. Disseram, né, que ela tava com sofrimento fetal e em menos de 3 horas eu já tava com ela no braço, já tava dando de mamar e foi bom, né, porque foi rápido, a equipe foi boa, mas foi desesperador por isso. Mas no geral, eu digo pra vocês que se vocês precisarem fazer algo, façam, porque pode salvar a vida do seu bebê, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente achando que não vai conseguir, porque tudo só acontece, né, do jeito que Deus quer. Então assim, como eu tive que passar por esse parto, por essa via de parto,
eu confiei muito em Deus, sempre a todo momento eu estava pedindo a Ele que eu não morresse, que a minha filha também não morresse, que desse tudo certo, que fosse algo rápido e que eu pudesse passar por isso e depois fosse só uma lembrança, né? E graças a Deus assim está sendo. Foi uma experiência difícil, né? Mas no final, né, como eu falei pra vocês, deu tudo certo. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, que essa história, né, possa ajudar vocês na hora de escolher, né, o parto, se você puder escolher. Como eu não tive escolha, que você aceite, né, e que você saiba lidar com essa situação. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.